Sabe quando uma discussão sobre comida fica séria, mas séria a ponto de virar uma guerra digital? Pois é, hoje a gente vai entender como um prato de feijão conseguiu provocar um conflito online, uma batalha moderna que não foi lutada com armas, mas com cliques e teclados. E o campo de batalha, acredite se quiser, foi a Wikipédia. No final de 2023, estourou uma verdadeira guerra de edições sobre a origem do feijão tropeiro. De um lado, o texto dizia que ele era paulista. Do outro, alguém ia lá e mudava, dizendo que pertencia a Minas, Goiás e São Paulo. Uma briga e tanto por causa desse prato delicioso de feijão, farinha e carne de porco. Parece um pouco de exagero, né? Uma briga online por causa de uma receita. Mas essa pergunta, na verdade, abre uma porta para a gente muito além da cozinha. Ela nos leva direto para o coração da história do Brasil e nos ajuda a entender como um simples prato de comida pode carregar o peso de uma cultura inteira. Então, para a gente entender essa treta toda, a gente precisa voltar bastante no tempo. A história desse prato começa bem antes da internet, lá nas trilhas poeirentas do Brasil colonial com as pessoas que, por necessidade, criaram essa refeição. E os criadores foram eles, os tropeiros. Imagina só, eram comerciantes super resistentes que passavam meses na estrada cruzando o Brasil no lombo de mulas para levar todo tipo de mercadoria. Eles eram essenciais para a economia e precisavam de uma comida que aguentasse o tranco, durável, nutritiva e fácil de carregar. E essas aqui eram as rodovias da época. Dá uma olhada. Eram redes imensas que cortavam o que a gente hoje conhece como os estados de São Paulo e Minas Gerais. E é bem interessante notar como Minas estava ali, bem no meio de tudo, funcionando como um ponto central para várias dessas rotas. A comida deles, então, tinha que ser quase um kit de sobrevivência. O prato original nasceu da mais pura necessidade. Pensa bem, feijão seco, farinha de mandioca, carne de porco curada como linguiça ou torresmo, banha e sal. Tudo coisa que não estraga fácil. Era uma bomba de energia, simples e prática, feita para durar na viagem. Beleza, até aqui é uma história sobre sobrevivência. Mas a pergunta que não quer calar é: como é que uma marmita de viajante vira um símbolo de orgulho, uma identidade defendida com tanta garra? A resposta está nesse conceito aqui, patrimônio cultural imaterial. O nome parece complicado, mas a ideia é simples. É tudo aquilo que define um povo, mas que a gente não pode tocar, como um prédio ou um objeto. São as danças, as festas, as músicas e, claro, as comidas. É a cultura viva, passada de geração em geração. E olha que legal essa ideia da historiadora Luciana Patrícia de Moraes. Ela diz que as cozinhas regionais são como monumentos de uma cultura. É uma imagem poderosa, não é? Um prato de comida pode ter o mesmo peso de uma estátua famosa ou de uma igreja histórica para definir um povo. E foi exatamente isso que aconteceu em Minas Gerais. O feijão tropeiro foi deixando de ser só comida para virar um dos pilares da chamada mineiridade, que é basicamente a alma, o jeito mineiro de ser. Representa toda a história ligada aos tropeiros, à hospitalidade, um modo de vida muito particular. Agora que a gente tem todo esse contexto, vamos voltar para a briga no Wikipédia. Com tudo isso em mente, aquela guerra de edições já não parece mais uma briguinha boba, né? Ela se transforma numa defesa moderna dessa identidade cultural. E essa briga online, na verdade, reflete um debate acadêmico bem sério. De um lado, existe a tese da paulistânia, que argumenta que a cultura de São Paulo na época era tão influente que moldou toda a região, incluindo Minas. Mas do outro, tem o contra-argumento, que diz: opa, calma aí. E para provar, eles apontam para livros de receitas do século XIX que já listavam dezenas de pratos mineiros, mostrando que já existia ali uma identidade culinária muito forte e bem separada. E aí, no meio dessa discussão, o historiador José Newton Menezes traz uma visão fundamental. Ele diz: olha, a questão não é se é paulista ou mineiro. O prato vem de uma prática das tropas. A origem está na cultura dos próprios tropeiros, e eles se moviam por todas essas regiões. Não tinham um RG com o estado onde nascer. E aqui talvez esteja o pulo do gato. A questão central talvez não seja o ponto exato da origem, mas sim a identidade que um povo escolhe para si. A origem pode até ser compartilhada, mas Minas Gerais ativamente abraçou, celebrou e transformou esse prato em um símbolo de quem eles são. Fica claro, então, que toda essa história do feijão tropeiro nos mostra uma coisa muito importante. Um prato nunca é apenas uma lista de ingredientes. A jornada do prato é fascinante. Primeiro, ele nasce como comida de sobrevivência. Depois, se torna um prato comum nas casas, um clássico regional. A partir daí, ele sobe de nível e vira um símbolo cultural, que representa a história de um povo. E por fim, no estágio atual, se torna um marco de patrimônio, defendido com unhas e dentes na internet. No fim das contas, dentro de um prato de feijão tropeiro tem muito mais que comida. Tem história, a memória do passado tropeiro,
Tem identidade, o símbolo da mineiridade, e tem comunidade, porque é uma comida que junta famílias e amigos na mesa. A trajetória do feijão tropeiro é a prova disso. Um prato de comida pode ser, ao mesmo tempo, um documento histórico, um monumento cultural e, sim, um campo de batalha moderno. É a história de como a cultura é criada, lembrada e, às vezes, disputada, desde as trilhas de terra do passado até as páginas digitais do presente. Ok, vamos começar pelo começo, pelo coração de tudo, o feijão. E olha, a escolha do grão certo é absolutamente fundamental. Sabe por quê? Porque aquela textura final do tropeiro bem soltinha depende totalmente do tipo de feijão que a gente usa. E aí vem a pergunta de R$ 1.000.000, né? Existe um feijão perfeito para fazer tropeiro? A resposta não é tão simples assim, porque a beleza do tropeiro está também na sua versatilidade. Mas sim, existem algumas preferências e alguns truques que fazem toda a diferença no prato final. E aqui a gente entende a lógica de cada escolha. O carioca é o mais popular, claro, porque a gente acha em qualquer lugar. Agora o vermelho e o roxinho, esses são os queridinhos de quem leva a tradição a sério, porque eles ficam bem firmes depois de cozinhar. E o fradinho é aquele atalho para quem dá com pressa, só que tem que ficar de olho. Mas o ponto principal é o seguinte, o feijão precisa ficar al dente, inteirinho, sem desmanchar. É isso que vai garantir a textura perfeita. Agora a gente vai falar daquela parte que traz a crocância, a alegria, a glória, o torresmo. E pode acreditar, conseguir aquele torresmo perfeito que explode na boca, crocante por fora e macio por dentro, isso não é sorte não, hein? É pura técnica. E tem mais de um jeito de chegar lá. E essa comparação mostra bem como a cozinha é cheia de segredos. De um lado tem o método da vovó Vânia, que busca o equilíbrio perfeito entre o crocante e a suculência da carne. Do outro, a técnica do choque térmico, que vai com tudo na crocante extrema, para fazer o famoso pururuca. São duas filosofias diferentes, com dois resultados espetaculares. Vamos entender essa técnica da vovó Vânia. Parece meio doido jogar água na fritura, né? Mas a ideia é genial. O vapor que se forma ali cozinha a carne do torresmo por dentro, deixando ela super macia. Enquanto isso, o óleo quente por fora cria aquela casquinha dourada e crocante. É o segredo para um torresmo carnudo, simplesmente perfeito. Agora a gente chega no ingrediente que vai unir todos os sabores, que vai dar a liga no nosso tropeiro, a farinha. Ele é a alma do prato, gente. Ela que vai absorver toda aquela gordura saborosa dos outros ingredientes e dar aquela textura que a gente ama, úmida e soltinha ao mesmo tempo. A farinha de mandioca, claro, é a estrela principal aqui, um pilar da cozinha brasileira. Não importa se é a fina, a grossa ou a biju, ela tem esse poder único de incorporar todos os sabores sem deixar o prato pesado, sabe? É a textura rústica dela que define o tropeiro clássico. Mas e se a gente quiser inovar um pouco? Dá uma olhada em como outras farinhas podem transformar o prato. A de milho deixa tudo mais leve, com um toque adocicado. A de aveia, que é uma opção mais saudável, cria uma textura mais cremosa. Isso só prova que, mesmo numa receita super tradicional, sempre tem espaço para experimentar. Muito bem. Depois de analisar cada peça desse quebra-cabeça, chegou a hora mais esperada, a montagem. Vamos ver como todos esses elementos se juntam para criar aquela sinfonia de sabores do feijão tropeiro, tanto na versão clássica quanto numa releitura mais moderna. A montagem clássica é quase uma dança de ingredientes numa panela só. Tudo começa com a gordura do bacon e da linguiça. Ali se cria a base de todo o sabor. E cada ingrediente novo que entra bebe o sabor do que veio antes. O grande segredo é mexer com delicadeza para não quebrar o feijão e ir adicionando a farinha aos pouquinhos até chegar naquele ponto perfeito. E agora, a versão vegana. O que é incrível aqui é ver como a estrutura do prato continua a mesma, mesmo sem nada de origem animal. A base do sabor vem de um refogado bem rico e da páprica defumada que imita aquele gostinho do bacon. E a crocância. Sai o torresmo, entra o aipim tostadinho. Uma adaptação super criativa que respeita totalmente a essência do prato. Então, no fim das contas, a grande lição é essa. O tropeiro é mais uma ideia do que uma regra escrita em pedra. Pode ser com carne, pode ser vegano, com farinha de mandioca ou de aveia. A força dele está justamente nessa capacidade de se reinventar, mas mantendo sempre a sua alma de comida que conforta e junta as pessoas. E no final, tudo se resume a isso. Essa frase, que veio da inspiração da versão vegana, na verdade serve para todas as formas de tropeiro. É um prato que acolhe, que abraça. É a tradução de carinho em forma de comida. É, sem dúvida, um abraço no prato.
Essa reflexão final nos mostra que tradição não é uma coisa parada no tempo. É algo vivo, que respira e muda junto com a gente. A história do feijão tropeiro continua sendo escrita. Qual será o próximo capítulo na jornada desse prato tão incrível? A única certeza é que a resposta vai ser deliciosa.